Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Boa noite, estamos chegando aqui para mais uma live, para mais uma oportunidade de poder louvar o Senhor aqui, cultuar o seu nome e trazer também um assunto aqui especial na palavra de Deus, sendo que nós ainda estamos com templos fechados, mas estamos realizando as lives aqui para que nós possamos propagar o reino de Deus e alcançar o maior número de pessoas possíveis. Paz do Senhor, evangelista Valdislau. Pai, Senhor, pastor Mauro, obrigado por mais uma oportunidade de poder estar fazendo parte dessa live aqui. Deus possa abençoar sua vida e a vida de todos os irmãos que já está conectado conosco nesse momento. Vamos ver Maravilha. Se hoje eu consigo, né? Pode ver se hoje eu consigo. Consigo terminar aqui, porque da última vez eu estava tão empolgado com a pregação que a hora que eu vi já tinha caído a conexão aqui. Vamos ver se eu consigo. Pode fazer uma oração para a gente iniciar, fazendo favor? Oremos neste momento, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós entramos na sua presença, nesse momento tão especial desse dia, Senhor. Nós estaremos mais uma noite conectados, Pai, de modo remoto, obedecendo, meu Deus, as nossas autoridades, que tem, meu Pai, decretado medidas de segurança, Senhor, para conter essa pandemia, Senhor, que está assolando não somente o Brasil, mas o mundo. Mas nós, como igreja do Senhor, nós estamos aproveitando da tecnologia, Senhor, para propagar a sua palavra até o coração dos irmãos que têm nos acompanhado. Que o Senhor possa, meu Deus, estar conosco nesse momento, capacitando as nossas vidas, para que nós possamos, meu Deus, lhe adorar, lhe exaltar, lhe glorificar, ouvir a sua voz, aprender a sua palavra e receber do Senhor, meu Deus, as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Fala conosco nesta noite, Pai, visita cada casa, cada lar, cada irmão, traga, meu Deus, até essa live as pessoas que o Senhor sabe que tem necessidade de ouvir esse assunto, Pai. Seja com cada um de nós nessa noite, Pai. Toda honra, toda glória será entregue e oferecida ao Senhor nessa noite. É a nossa oração, meu Deus, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, evangelista Valdislau, nós vamos tratar um assunto aqui bem importante, né? Como os demais das escrituras, mas um assunto que é muito relevante e é imprescindível que a igreja ela possa estar inteirada sobre esse assunto, que é a pessoalidade do Espírito Santo, né? Nós vamos mostrar aqui à luz da Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, mas ele também é um ser pessoal, uma pessoa, uma personalidade, que ele tem sentimentos, ele tem as ações de uma pessoa e que nós devemos conhecer esse assunto para que nós possamos ter um relacionamento mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos começar de início lendo um texto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo... Aliás, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quero até colocar ele na tela aqui, para a gente ler, para usar como base, né? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa e o Espírito Santo habita no crente, né? Até quando a gente vai falar sobre o novo nascimento, a gente fala sobre a questão de que o Espírito Santo habita num todo do ser humano, não só no corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas também na alma e no espírito. Então aqui vamos ler o texto de 1 Coríntios 3,16, vou colocar aqui na tela para a gente ler, depois já abrir oportunidade para você começar a comentar. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler o versículo 16. Deixa eu compartilhar aqui, para a gente poder entender bem, né? Olha o que diz a Bíblia,
na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, aqui uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo para os irmãos da igreja de Corinto sobre o Espírito Santo ser uma pessoa e habitar no crente. Quero já dar umas considerações aqui a todos os irmãos que estão participando. Ana Luísa Lima, minha esposa, a irmã Roberta, Pâmela Beatriz, Andréia e também o meu sobrinho Felipe Ferreira. Então, o evangelista Valdislau começa já a discorrer aí esse primeiro tópico. Nós temos aqui alguns tópicos para serem elencados. Eu quero que você já comece a falar nesse primeiro tópico aí, por favor. E o assunto foi tão sério, pastor, que também Paulo ele acaba ratificando no capítulo 19 da mesma epístola, para realmente trazer a seriedade que é a pessoa de nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de nós. Se você analisar o contexto histórico da igreja de Corinto, era uma igreja que os dons ali, a ação do Espírito Santo, era extrema naquela igreja. Então você pode olhar que Paulo vai até mesmo ensinar a diversidade de dons que o Espírito Santo possui, e ele usa como base a igreja de Corinto para trazer essa luz acerca da diversidade dos dons. Mas era uma igreja cheia de problemas, uma igreja que tinha até incesto dentro da igreja. A igreja que estava em crescente, mas precisava de uma organização para que o Espírito Santo tivesse eficiência na sua ação na vida de cada membro daquela igreja. Então, saindo um pouco da igreja, uma pergunta que também quero lançar: tem muitas pessoas que às vezes desconhecem a Trindade e não acaba validando a existência do Espírito Santo como pessoa. Então, se a gente, nessa live aqui hoje, todos que estiverem aí acompanhando esse estudo, entender qual é a seriedade que nós vamos tratar nessa noite, da importância do Espírito Santo hoje na igreja, nós vamos ter um novo momento de vida para nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está ativo na igreja. Nós vamos decorrer alguns textos, né? Nós vamos aí discutir algumas colocações, e nós vamos ver que o Espírito Santo está nativo e ele está dando para nós um privilégio muito grande que em outras épocas no passado não se teve. Então, a igreja goza de um benefício muito grande e que, às vezes, desconhece de tudo isso, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, e que, às vezes, a gente acaba que não se aproveitando disso. Então, essa live, nessa noite, eu entendo que será uma das lives do Senhor, que você está fazendo aí, uma delas, muito importante, não para mim, mas para todo mundo que está aí conectado. E vamos fazer o seguinte, deixa aberto o chat, caso tenha dúvidas, perguntas, né? Vamos parar, vamos discutir, vamos responder. Ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, eu não sei muito como o senhor é mestre nessa área, mas nós estamos aqui para escorrer e aprender juntos, e aproveitar desse benefício tão grande que nós temos como igreja, e fazer mais do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos continuar vivendo uma vida íntegra, justa, santa, até o dia da volta de Jesus Cristo. Então, a Trindade, eu queria começar, pastor, discorrendo um pouquinho sobre a Trindade. Eu não sei se é isso que o senhor queria começar, por esse caminho, mas para a gente falar um pouquinho do Espírito Santo, a gente precisa também entender um pouco que ele faz parte da Trindade. Ele não é qualquer pessoa, qualquer força ativa, qualquer energia, porque existem muitos ensinadores, pesquisadores
doutrinadores, muitas seitas que negam a pessoalidade do Espírito Santo. Negam. Acham que o Espírito Santo é uma força ativa, acham que o Espírito Santo é uma energia sobrenatural, mas não caracterizam o Espírito Santo como Deus. E é isso que eu quero, nesse momento, começar. Porque muitos ficam no debate, mas não existe a palavra trindade na Bíblia. Então, como que você vem a provar que o Espírito Santo é Deus? Entendeu? Então, já começa por aí. E esse assunto do Espírito Santo tem sido negligenciado na igreja também, na igreja atual que nós congregamos. Talvez por falta de preparo, desconhecimento, interesse pelo assunto, porque, como eu iniciei na outra live, a gente fica muito no automático. Nós falamos de salvação, muito no automático. Salvação, Espírito Santo. Mas a gente não debruça para entender quem é o Espírito Santo. Algo que Jesus Cristo, quando estava com seus apóstolos, ensinou muito acerca do Espírito Santo. Nós vamos ver também que Paulo usou muito dos ensinos das epístolas para ensinar sobre o Espírito Santo. Eu quero também ter a inspiração de Deus para mostrar para vocês como que o Espírito Santo agiu na igreja primitiva, agiu na obra missionária. E hoje agindo, é que nós estamos tomados de uma dormência, nós estamos tomados de um sentimento que a gente parece que está extinguindo o Espírito Santo da nossa vida, das nossas igrejas, do nosso convívio. E Paulo, ele vai bem enfático, mesmo quando está escrevendo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele está terminando a sua epístola, ele fala: não extingais o Espírito, ou seja, não pare de buscar o Espírito Santo, não pare de invocar o Espírito Santo na vida de vocês. E quando ele está escrevendo a epístola de Paulo à igreja de Éfeso, Paulo também vem a falar novamente: não entristeçais o Espírito. Então, essa matéria do Espírito Santo de Deus, essa pessoalidade do Espírito Santo de Deus está na igreja, está na terra hoje. Nós vamos discorrer se eu conseguir. Que o Espírito Santo vai acompanhar a igreja do Senhor, preparando as nossas vidas até o dia da redenção, até o dia do arrebatamento. Essa é a missão do Espírito Santo. Depois que Cristo foi glorificado no céu. Então, amém. Começo pela Trindade. Sim. Pois bem, ratificando algumas coisas aí, até para consubstanciar algumas coisas que você postulou. Primeiro, a questão da Trindade, né? Nós sabemos mesmo que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito de Trindade está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A palavra que é utilizada na Bíblia é a palavra divindade. Nunca se utiliza a palavra Trindade, porque a Trindade é um conceito teológico. Existe até os estudiosos, né, aqueles que sistematizaram a doutrina da Trindade, como Atanásio e Tertuliano, eles chamavam isso de labirinto da Trindade, porque era muito difícil de se decifrar, pegar o fio da meada para decifrar. Então demorou muito tempo, exaustivos debates, né, que houve para depois se sistematizar a doutrina da Trindade, que está por toda a Bíblia, não obstante a palavra Trindade, a nomenclatura Trindade, não aparecer na narrativa bíblica, no cânon evidencial das Escrituras. Outro sim, a questão quando você citou o texto aí de 1 Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo, essa palavra vem de extintor, significa não apagar o Espírito Santo. Alguém pode dizer, mas nós temos essa capacidade de apagar o Espírito Santo, de limitar o Espírito Santo, sendo que ele é Deus? Nós não temos a capacidade no sentido macro, porque ele é Deus. Mas no sentido de relacionamento pessoal, entre eu e o Espírito Santo, eu posso limitar, porque existe uma sinergia entre eu e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é a força motriz da igreja. Então, se eu, como crente, como aquele que professa o nome de Jesus, e eu limito, ou eu, de algum modo, eu não deixo o Espírito Santo agir na minha vida através dessa sinergia, e eu bloqueio para que o Espírito Santo, isso pode acontecer através de ceticismo,
né, através de esfriamento espiritual, através de falta de leitura da Bíblia, falta de oração, falta de consagração. E o Espírito Santo, como ele é uma pessoa, você mesmo deixou muito claro, o outro texto que diz, não entristeçais o Espírito Santo, significa que ele não pode ser uma força ativa e nem uma energia positiva, porque se assim fosse, ele não teria como sentimento de tristeza. Volição, que é vontade, né? E mais uma coisa, só para a gente deixar bem claro, a doutrina que estuda o Espírito Santo é a doutrina chamada pneumatologia, vem da palavra pneuma, né, que é sopro, fôlego. E a doutrina, dentro dessa doutrina pneumatologia, tem uma outra doutrina ainda, que é inerente, chamada paracletologia, que estuda o Espírito Santo somente como consolador. E até para fazer uma plataforma agora para você seguir dentro do assunto, nós precisamos entender que dentro da doutrina da Trindade, existe o que é chamado trindade ontológica e trindade relativa. A trindade ontológica é a atuação das três pessoas atuando junto. E a trindade relativa é quando cada pessoa da trindade, não obstante ser Deus, mas cada uma delas atua de forma distinta. Por exemplo, o Espírito Santo como Consolador, Jesus como Salvador, e o Pai, né, como aquele que é soberano, que atua no Antigo Testamento também, mesmo que o Espírito Santo também atue no Antigo Testamento, e Jesus também apareça dentro de uma doutrina chamada teofania no Antigo Testamento. Certo. Boas palavras. Então, pastor, eu queria destacar, pelo menos desde o início do Antigo Testamento, nós vamos observar a ação da Trindade unificada, pelo menos em 3 momentos do Antigo Testamento, você vê a colocação de verbos que dá a entender sobre a pluralidade das pessoas que estavam reunidas nesses eventos. Por exemplo, se você tem uma Bíblia na sua mão aí, você quiser acompanhar, só para a gente entender, como o pastor falou, sobre a divindade das Escrituras, eu queria deixar para você olhar acerca do verbo que está envolvido na criação. Olha aí, ó, o verbo que está envolvido na criação. Além do mais, quando Deus iria iniciar a criação, aparece o Espírito Santo planando sobre a face das águas. Mas me chama a atenção o verso 26 do capítulo 1, onde o próprio Deus usa um verbo, façamos. Então, esse verbo fazer é um verbo que está no plural, está no presente do subjuntivo. Então, aqui você já começa a ver que há, além de Deus, o envolvimento de outras pessoas, outros agentes que estavam presentes, porque senão Deus poderia usar uma colocação verbal diferente aqui nesse texto. Olha só, façamos. Então, se você tem uma Bíblia na sua mão, você já pode começar a marcar esse versículo. Logo seguinte, eu quero que você também marque o capítulo 3, versículo 2. Na queda de Adão, você vai ver, mais uma vez, o pronome pessoal sendo destacado aí, no plural. Olha só, Gênesis, capítulo 3, versículo 22, aparece mais um pronome chamado aí, ó, nós. Se você ler, você vai ver a narrativa de Deus se referindo que agora sabia tudo como nós. Ou seja, mais uma vez a colocação de um pronome. Marca também esse. No terceiro, que eu quero passar para você, está quando o próprio Deus vai usar a frase desçamos e confundamos. Olha só, mais uma vez, aparece o quê? Um presente, desçamos. Então, nós já vamos começar a ver a atuação do Espírito Santo aqui desde o início da criação, ativo também. Olha só. Depois, uma aparição que vai realmente consolidar tudo isso que eu estou falando, está em Mateus capítulo 3, 16 e 17,
no batismo de Jesus Cristo por João Batista. Ali você vê, literalmente, o envolvimento da Trindade ali. Quando Jesus está... Ao sair das águas, vem o Espírito Santo de forma corpórea, como se fosse de uma pomba, uma forma corpórea, não que ele era uma pomba, uma forma aparente. E há uma voz que sai do céu: este é o meu filho amado. Então você vê, novamente, 3 pessoas ali, distintas uma da outra, dentro de um cenário só, envolvendo... Então ali também você pode marcar na sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Então você Amém. vê que... Pode continuar. Então, pastor, a gente vê que também outras passagens do Antigo Testamento, você vê fortemente a ação do Espírito Santo. Eu estou batendo na verdade do Espírito Santo. Eu tenho acompanhado algumas seitas com vários seguidores, por exemplo, Testemunho de Jeová, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é os Mormons, a Igreja Pentecostal Unida, o próprio judaísmo, o espiritismo, a Igreja da Nova Era, a Igreja da Unificação, do Reverendo Mon. Então você vê igrejas que têm um grande número de seguidores. Esses dias eu estava vendo um debate, tá, que eles não estão considerando o Espírito Santo como uma pessoa. Sério. Porque no cenário que nós estamos vivendo hoje, de muita apostasia, até mesmo dentro do movimento neopentecostal, quando se escuta uma colocação dessa, dizendo que o Espírito Santo é uma força, é um cosmo, é uma energia, é muito sério para a igreja atual. E nós, como estudantes da Palavra de Deus, eu louvo a Deus pela tua vida, pastor, por ter dado essa oportunidade de poder participar dessa live e colocar esse material, porque é muito sério para nossas vidas. Então você vai ver que o Espírito Santo ele sempre esteve ativo, mas com propósitos diferentes, como o senhor mesmo acabou de explicar. Então, no Antigo Testamento, você vai ver o Espírito Santo capacitando pessoas para exercer certos ofícios. Você vai ver, por exemplo, lá, o Espírito Santo capacitando, por exemplo, aqueles 2 os que estavam na responsabilidade de criar, inventar utensílios do tabernáculo, como o Bezalel e a Oliabe. Você vai ver capacitados pelo Espírito Santo para quê? Para poder terem a capacidade e habilidade de poder criarem utensílios para o tabernáculo. Quando você vê o capítulo 9, versículo 20 de Neemias, você vai ver Neemias, e uma dessas capacitação foi resultante para ele poder fazer a construção daquelas muralhas. Quando você vê José, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 38, você vai ver o Espírito Santo ativo na vida dele e o fez um governador. Quando você vê o Espírito Santo na vida de Daniel, você vai ver o Espírito Santo capacitando, e ele se tornou o primeiro-ministro da Babilônia. Você vê também o Espírito Santo ativo na teocracia, através do livro de Juízes. Você vai ver no capítulo 3, se referindo, verso 10, a Otoniel. Você vai ver o capítulo 6, 34, falando de Gedeão, cheio do Espírito Santo. Você vai ver Jefté no capítulo 11. Você vai ver Sansão no capítulo 13, versículo 25, 14, versículo 6 e o 19. Você vê o capítulo 15 também. Você vai ver Samuel, no seu primeiro livro, em Samuel capítulo 2, versículo 14. Mais uma vez, o Espírito Santo sobre a pessoa. Depois você vai ver profetas, como também o próprio Samuel, Isaías, Miqueias, Ezequiel, Zacarias, foram levantados para o ofício de profetas por intermédio também do Espírito Santo de Deus. Você vai ver também o Espírito Santo presente na vida de reis. Por exemplo, você vai ver que ele profetizou,
era sobre a vida dele, depois ele se perde no seu governo, mas você vai ver novamente sobre Davi, a ação do Espírito Santo de Deus também, sobre sacerdotes, você vê a ação do Espírito Santo de Deus também. Então você vê, desde o Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo. Mas eu quero deixar para o senhor falar também, eu tenho certeza que o senhor vai falar muito melhor, acerca da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, como era feito no Antigo Testamento. Amém. Mandar um alô lá para o Marcos Francisco, lá da cidade de Rinópolis, também a irmã Eliene, meu amigo pastor Fábio, lá na cidade de São Joaquim da Barra, pastor João Pereira, também a irmã Isabel, que é a mãe do pastor Fábio, esposa do pastor João. Obrigado pela vocês estarem conectados aí. E só voltando dentro da sua linha de raciocínio, evangelista Val, a questão da trindade ontológica e trindade relativa, né, que eu expliquei em síntese no começo. A trindade ontológica, como eu disse, só para relembrar, é a atuação das três pessoas em conjunto. Embora eles sempre estão unificados, né, em unidade, mas porque nós não separamos a substância, o único Deus mas em três pessoas distintas, mas eles têm trabalhos, tarefas também, de modo distintos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, por exemplo, como você mencionou, ele já convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque no capítulo 6 a gente vai encontrar um texto muito interessante que diz assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carnal. Significa que Deus já convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, né, já convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo. A trindade relativa é a atuação de cada pessoa de modo distinto. O Espírito Santo, por exemplo, atuando na vida de cada um desses homens que você mencionou aí. E uma coisa interessante do Espírito Santo aqui, que eu quero mostrar, ele como criador, né, sendo que ele é Deus, e no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, eu até coloquei aqui, o versículo 29, olha como que a Bíblia nunca usa a palavra trindade, porque trindade é um conceito teológico. A palavra trindade não está na Bíblia, essa terminologia trindade, mas o conceito teológico de trindade está na Bíblia. Então vai aparecer a palavra divindade. Ó, no capítulo 17, versículo 29, é como diz os Atos dos Apóstolos. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. O que esse texto está nos revelando? Que não há diferença entre a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Mas no que tange as pessoas, eles têm tarefas diferentes. Porque o ouro é diferente da prata. A prata é diferente da pedra esculpida. Então ele está dizendo que no que tange a divindade, Deus, as três pessoas, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ó. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, que é diferente do ouro, ou à pedra esculpida, que é diferente da prata. Eles são, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E lá no Antigo Testamento, como você mencionou, o Espírito Santo atuava o que é chamado no meio teológico, pentecostal clássico, como conta-gota. Como assim? A atuação do Espírito Santo não era abrangente. Qualquer pessoa hoje pode receber o Espírito Santo, desde que ele seja um cristão, que ele professe o nome de Jesus e que ele creia, né? Que ele seja um servo de Deus genuíno, ele pode receber o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo só atuava na vida de três classes de pessoas: rei, sacerdote e profeta. E ele aparece por toda a Bíblia, por todo o Antigo Testamento, inclusive a palavra Espírito lá, que é a palavra Ruach, às vezes ela vai aparecer em letra maiúscula, que é uma alusão à pessoa do Espírito Santo. Pode dar seguimento aí no próximo tópico. E só finalizando sobre o conta-gotas, é interessante ver exatamente isso, porque lá no capítulo 11, versículo 25,
você vai ver quando Moisés ele procura anciãos, né, 70 anciãos, você vai observar que houve, então, uma aglomeração de pessoas de 600 mil homens. Se você analisar no capítulo 11 de Números, versículo 21, você vai ver essa aglomeração de pessoas. E o texto diz aqui, ó, capítulo 25, então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então é uma coisa, como o senhor mesmo está se referindo, um gota-gotas. É esporádico, né? De forma esporádica. Isso. Tanto é que você vai observar também, quando ungiu Saul como rei, ele chegou até profetizar também, se você analisar ali, em 1 Samuel capítulo 10, do verso de número 8, você vai observar ali Saul até profetizando, e depois você não vê mais Saul profetizando. Como o senhor mesmo acabou de falar, a atuação no Espírito Santo do passado, como o senhor mesmo explicou, sobre a antologia, né? O senhor falou? Trindade ontológica. Ontológica, e a relativa, ela é bem patente no Antigo Testamento, e o Espírito Santo tinha uma função diferente. Já no tempo de Cristo, né, na Nova Aliança, no Novo Testamento, você vai observar também uma ação do Espírito Santo diferentemente sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, isso acontece quando Jesus é batizado no Rio Jordão, você vai observar Jesus recebendo sobre ele a pessoa do Espírito Santo. E aqui também é uma colocação, um estudo assim, bem legal para a gente poder entender e acompanhar, já que nós estamos em estudos, que o Espírito Santo não tinha se manifestado ainda como hoje está manifestado na igreja, na terra, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, é legal também quando você analisa essa colocação. Eu vou ver se eu encontro os versículos aqui que eu separei, só um minutinho. Enquanto você vai procurando, só lembrando esse texto que você citou do batismo, que quando Jesus recebe, o Espírito Santo repousa sobre ele, está cumprindo o capítulo 11 e o versículo 2, do 1 e 2 do livro do profeta Isaías. Eu vou até colocar ele aqui para a gente entender, quando naquele momento, porque Jesus como homem, aí já é cristologia, né, mas a gente pode pincelar, Jesus como homem, ele não era onisciente, nem onipresente, nem onipotente, ele estava privado de alguns atributos da divindade, ele como homem, na sua natureza humana. Então, tudo que ele fazia, ele dependia da ação do Espírito Santo. Então, quando ele é batizado lá no Rio Jordão, que você está falando, e o Espírito Santo repousa sobre ele, vai cumprir o capítulo 11, versículos 1 e 2 do profeta Isaías, que eu vou colocar aqui para a gente ler. Isso aqui é muito importante as pessoas saberem também. Por exemplo, como que Jesus, como homem, ele sabia o pensamento das pessoas? Porque cumpriu-se isso daqui, ó. Capítulo 11, versículos 1 e 2 do livro do profeta Isaías. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, Jesus aqui no caso. Verso 2. E repousará sobre ele. Agora olha aqui os 7 atributos que ele vai receber por ocasião do batismo. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então esse daqui repousa sobre Jesus por ocasião do batismo. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus, é um Espírito só com 7 atributos. Exato. Eu encontrei o texto aqui, os irmãos que estão acompanhando aí, que quer marcar também, pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, verso 7. Jesus vai se referir ao Espírito Santo de Deus,
mas ele fala assim, ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, virá o Consolador. Você está lendo João? João? João, capítulo 16. Ah, tá. Versículo 7. E depois, pode colocar também o capítulo 7, versículo 39. Que é 2 textos para ficar também dentro da nossa linha de raciocínio. A gente está falando da ação do Espírito Santo no passado, defendendo a sua pessoalidade. Agora nós estamos entrando na pessoa de Cristo, tá? E o Espírito Santo estava sobre Cristo, mas ainda não havia sido manifestado à Terra, como nós hoje temos. Então, estou colocando 2 versículos para sustentar essa base. Capítulo 16, versículo 7, de João, e o capítulo 7, versículo 39. Então, no capítulo 16, versículo 7, está com a Bíblia aí aberta, está na tela aí, que a minha internet está muito lenta. Não aparece para mim a versão da Bíblia. Um abraço, irmã Ana Maria Souza Dari, lá no estado do Mato Grosso. E tem uma pergunta aqui também, Val, que o nosso irmão diácono Danilo está colocando. Ele colocou, eu vou até colocar aqui na... Ele está dizendo assim, ó. A paz do Senhor, pastor Mauro, evangelista Val, ótima palavra. O Espírito Santo, sendo Deus e pessoa, como o senhor explicou, cada um com seu trabalho, ministério diferente na Trindade, mas ligados no único Deus, ele veio para todos, como o senhor disse, mas devemos permitir o Espírito Santo. Ele não fica sobre nós sem nós permitir. Ele está perguntando. É claro que nós sabemos que é aquela questão que eu expliquei da sinergia, né? Que nós, quando Paulo fala não extingais o Espírito Santo, ele está dizendo que há uma sinergia, Danilo, entre nós e Deus. Se nós rejeitarmos, por isso que Hebreus diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então é necessário que nós possamos receber, ter o nosso coração receptivo para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. E uma coisa interessante também, dentro disso que o Danilo perguntou, é que existem 3 formas, Lau, que o Espírito Santo atua na nossa vida. Em nós, quer dizer, ele faz morada em nós, conosco, como Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, sobre nós, que aí já é o revestimento de poder, né? Acho que a sua internet caiu um pouco aí, eu estava respondendo a pergunta do diácono Danilo, né? Que ele estava perguntando se há possibilidade de uma pessoa receber o Espírito Santo, ou se o Espírito Santo trabalhar na vida dele sem que ele permita. É aí que entra aquele texto que você leu, de 1 Tessalonicenses, que não extingais, né? Não apagar o Espírito Santo, não de modo macro, porque ele é Deus, mas na vida de cada um de nós. Se nós não temos o coração receptivo, é claro que ele não vai agir na nossa vida, né? Exatamente. Depois, se o Danilo quiser buscar a base bíblica, pode ler o capítulo 11 do Evangelho, que você vai ver que o Espírito Santo ele se manifesta através de uma busca. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Ele é vamos entender assim, um cavaleiro, uma pessoa gentil, não um intruso para vir sobre a minha vida, né, entrar de modo intruso sem que eu deseje, ou busque, ou queira. Então, quem faz isso aí é o diabo, né? O diabo tem essa audácia, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele está à espera de todos aqueles que assim o desejam ter uma experiência com ele. Mas voltando àquele texto para os irmãos anotarem, no capítulo de número 16, Jesus está falando, ó, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Capítulo 7 do Evangelho de João vai dizendo assim, dizia isso referindo-se ao Espírito Santo, que havia de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não havia sido glorificado.
Então, você vai observar, desde o nascimento de Jesus, a concepção de Jesus, quem que concebeu Maria foi o Espírito Santo de Deus. Então, ele não é uma força ativa, uma força cósmica, é uma pessoa. Então, João Batista, a mesma coisa, o Espírito Santo agiu na vida de Zacarias, na vida de Isabel. Você vai analisar isso também. Depois, outro detalhe para a gente poder dar um salto também, eu sei que eu montei muitos materiais aí, mas o tempo está correndo. Exerceu seu ministério também ali, através do batismo de João Batista, e saiu aquela evidência, Espírito Santo vindo sobre ele, de forma corpórea, como uma pomba, pai falando com ele, esse meu filho, ele ouvi. Então você vai observar que os evangelhos começam a mostrar a pessoa do Espírito Santo na vida dele, como o senhor mesmo referiu através da leitura do profeta. E você vai ver, através do Espírito Santo, os passos de Jesus sendo trilhados no seu ministério. Os passos de Jesus foram trilhados na direção do Espírito Santo de Deus. Jesus como Deus, mas ao mesmo tempo como homem, isso daqui é muito sério para nós, teve a direção do Espírito Santo para exercer o seu ministério terreno. Quem dirá nós, né, pastor Mauro? Que somos apenas mortais, meros mortais, não precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Tem pessoas que acham que não. Mas veja bem. O Espírito Santo, como eu disse, ele é a força motriz da igreja, do crente, né? Sem o Espírito Santo, nós não temos... Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos agir, não conseguimos andar. A palavra que você acabou de ler aí, né? O Consolador, tem tradução que fala ajudador, é a palavra paracletos, né? Significa aquele que consola. E dentro da pneumatologia tem uma outra doutrina inerente, uma subdivisão, que é justamente você estudar ele como consolador. Exato. Então, para aqueles que estão acompanhando o nosso material, nosso raciocínio, veja bem, Lucas capítulo 4, versículo 1, você vai ver que o Espírito Santo já começa a trilhar Jesus, as suas experiências. Veja bem, ele vai para o deserto, capítulo 4, verso 1. Então, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. O capítulo 4, versículo 14, estou me baseando bastante em Lucas, porque o Evangelho de Lucas traz bastante detalhes sobre Jesus e o Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 14, Jesus aparece numa sinagoga na Galileia já. E lá você vai estar vendo que o Espírito trouxe Jesus à Galileia. Então, no capítulo 4, versículo 18, você vai ver que Jesus lê a leitura na sinagoga e faz menção ao Espírito de Deus sobre a sua vida. No capítulo de número 3, versículo 4 e 7, e já eu estou usando essa base bíblica, Jesus está se referindo ao Espírito Santo sobre o novo nascimento. O novo nascimento, quando ele estava discutindo com Nicodemos acerca do novo nascimento, Jesus faz menção do Espírito Santo de Deus. Então, peraí, Lau, só para a gente ter uma... Você falou sobre o novo nascimento, né? Um abraço aí para nosso irmão André Souza, Quietura dos Santos também, Deus abençoe. Só para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão do novo nascimento, que é muito pouco explicado, né? No capítulo 3 de João, quando Jesus disse que ele deveria nascer da água e do Espírito, e eu estava dizendo aqui no prefácio, quando a gente iniciou essa live, que o Espírito, nascer de novo, que é a redenção do Espírito do ser humano, o novo nascimento, e que é justamente chamado de redenção, né? Que é a doutrina da redenção, a gente encontra o seguinte, vou ver se eu acho um texto aqui para a gente ler, para entender isso daí melhor. Ó. No capítulo 6, eu acho que é o capítulo 6 de 1 Coríntios, deixa eu ver se é o versículo 19 aqui. O versículo 19. Esse aqui é aquele texto que fala que, é o versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas o que eu estou procurando é um texto que fala que o Espírito Santo, ele habita dentro, quando o ser humano nasce de novo, novo nascimento, ele faz uma fusão com o espírito do homem.
ele habita dentro do espírito do homem. Pode continuar falando aí, que eu vou ver se eu consigo achar esse texto aqui para colocar aqui. Pode continuar. Se o senhor permitir, pastor, vamos deixar por mais um pouquinho para frente, que aí tem um assunto que vai entrar esse assunto que o senhor está falando. Tá ok, pode seguir aí. Ó, então, os irmãos estão por exemplo, João, como eu acabei de citar, fala que Jesus ratificou acerca do novo nascimento e destaca que isso daí seria possível através do Espírito Santo. Mateus, quando está registrando o seu evangelho, escreve que Jesus, ao se referir sobre perseguições, disse que o Espírito Santo estaria encarregado de falar no coração de cada um deles acerca do que eles deveriam falar. Então, mais uma vez, a menção do Espírito Santo. No capítulo 12, versículo 28, quando Jesus está ali expulsando o demônio, ele faz menção do poder do Espírito também, naquele momento. Então, mais uma vez, a destaque na vida de Cristo sobre o Espírito Santo. Aí eu separei alguns versículos, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, você vai ver tanto Paulo como Pedro fazendo menção de que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Também tem essa passagem, essa colocação também. Romanos, capítulo 8, versículo 11, 1 Pedro 3, 18. Hebreus, o escritor aos Hebreus fala que foi o Espírito Santo que ajudou Jesus a se oferecer imaculado, puro e santo ao Pai. E foi pelo Espírito Santo que antes de partir, Jesus deu mandamento aos apóstolos, como está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 2, Lucas também escreve. Foi o Espírito Santo que Jesus ordenou a seus discípulos que esperassem em Jerusalém até que de cima fosse revestido de poder. Observa que Jesus Santo não tem nada a ver aqui de força, de cosmo, de energia, não tem nada a ver. E em muitas ocasiões você vai observar, para finalizar, eu já volto a palavra para o senhor, pastor. O senhor fala muito bem, tem um conhecimento muito profundo da palavra de Deus. Você vai ver Jesus ensinando acerca do Espírito Santo aos seus discípulos também. Por quê? Porque os discípulos dariam continuidade à missão que Jesus havia iniciado. Então você vai observar no capítulo 10 de Mateus, versículo 19, você vai ver Jesus Cristo ensinando que o Espírito Santo ensinaria os discípulos a falar. No capítulo 11, versículo 13, Jesus ensinou que o Espírito Santo seria dado através da oração. Então, a resposta do irmão Danilo. Jesus ensina também, Mateus registra no capítulo 28, versículo 19, que quando fosse realizado o batismo nas águas, deveria também ser mencionado junto com o nome do Pai, do Filho, o nome do Espírito Santo. Então, não é uma energia, não é uma força. Jesus defendendo a sua pessoalidade aqui. A gente faz isso nas nossas igrejas. Mais uma vez, Jesus, o Espírito Santo vivifica a pessoa. João escreve no capítulo 3 que Jesus ensinou sobre isso. Mais uma vez, João capítulo 16, versículo 13, João escreve que Jesus ensinou que o Espírito Santo guiará as pessoas na verdade. João também escreve no capítulo 15, verso 26, que Jesus ensinou que o Espírito Santo seria o nosso consolador. João também escreve no capítulo 16, versículo 8, que Jesus ensinou que o Espírito Santo nos convenceria do pecado e do mundo. Lucas, no capítulo 24, versículo 49, também deixou escrito que Jesus ensinou que o Espírito Santo nos reveste do poder de Deus para realizar a obra do Senhor. Então você vai observar, para finalizar meu raciocínio, que o Espírito Santo estando dentro de Cristo, ajudou a Cristo, Jesus defendeu o Espírito Santo, e também, tem um versículo que está me vindo à memória aqui também, que Jesus também condenou aqueles
que pecassem contra o Espírito. Então, não é uma força. Então, Jesus, andando com o Espírito Santo, defendendo o Espírito Santo, ensinou aos seus discípulos acerca da importância do Espírito Santo de Deus. Então, volta a palavra para o senhor, pastor. Falei bastante. Né, amém. Não, então, ainda dentro dessa questão do Espírito Santo, né, ser Deus e ser uma pessoa, em Jó 33:4, aqui ele aparece como criador, ó. Porque o Pai é criador, né? O Filho é criador e o Espírito Santo também é criador. O Espírito de Deus me fez, olha, Jó, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então aparece aqui o Espírito de Deus como criador, sendo ele criador, então, né? Então, na verdade, essa doutrina, né, como muitas doutrinas bíblicas, a teologia sistemática dá muita ênfase à doutrina pneumatologia, ela é muito abrangente, e a gente não vai conseguir esgotar o assunto apenas numa live. É muita coisa. Tem até uma pergunta aqui também da nossa irmã Andréia, eu vou colocar ela aqui, essa pergunta. Pastor, como nós sabemos se o Espírito Santo habita em nós, ou seja, em cada um de nós cristãos? Então, Andréia, para a gente saber se o Espírito Santo, a pessoa que ela tem o Espírito Santo na vida, ela é conhecida pelo fato de que ela ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não implica apenas em falar línguas estranhas, em ter dons espirituais, né? Mas também o fruto do Espírito, que é aquilo que molda o nosso caráter. Então, uma pessoa que ela tem o Espírito Santo a fazer morada nela, ela é uma pessoa conhecida, né? Porque ela é guiada pelo Espírito Santo, ela vai onde o Espírito Santo permite, ela trilha o caminho que o Espírito Santo propõe, ela fala segundo a sabedoria que o Espírito Santo lhe dá, mesmo que ela seja uma pessoa simples, mas você percebe que ela realmente é conduzida pelo Espírito Santo. É uma pessoa diferenciada. Alguém olha e diz, olha, aquela pessoa tem o Espírito de Deus na vida dela. Não implica apenas em dons espirituais, mas principalmente, sobretudo, no fruto do Espírito, né? Questões de caráter e assim por diante, porque o Espírito Santo, ele também molda o nosso caráter. E nós precisaríamos trazer um estudo aqui somente falando sobre a maneira que o Espírito Santo habita em nós, conosco e sobre nós, né? Isso aí já é um tema para uma próxima live. Exatamente. Mas ainda caminhando dentro dessa questão de que o Espírito Santo não pode ser uma força motriz, porque o Espírito Santo ele tem vontade própria também. Isso é chamado de volição, né? Ele tem vontade própria. A gente percebe muitas vezes. E um outro sim, quando Ananias e Safira mente para Pedro naquele momento lá sobre a venda daquela herdade, daquela propriedade, Pedro diz assim, por que você mentiu ao Espírito Santo de Deus? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus, chamando o Espírito Santo de Deus. E a gente percebe a atuação do Espírito Santo também, né? Em muitos outros personagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o Espírito Santo, ele revela a palavra, né? Ele abre a porta da palavra, como o apóstolo Paulo fala. Ele revela as diretrizes para a sua igreja, né? Jesus é que é o dono da igreja. Uma coisa também, evangelista Lau, que eu quero enfatizar aqui, que muita gente não compreende quando a gente fala que aquele livro, por exemplo, do Benihim, ele é um livro herético, que diz bom dia Espírito Santo. Por que ele é herético se ele enfatiza o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus? Porque a pessoa do Espírito Santo, aí entra a trindade relativa. O centro a Bíblia ela é cristocêntrica. E a pessoa que ela é o protagonista da igreja no Novo Testamento não é o Espírito Santo, é Jesus. Então, quando você enfatiza só o Espírito Santo, você percebe que você está tirando o protagonismo de Jesus e colocando o Espírito Santo, sendo que a Bíblia diz, lá em João, que o próprio Jesus disse assim, quando vier aquele Consolador, né, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ele me glorificará. Observem que o Espírito Santo, mesmo sendo Deus, ele transfere a glória para Jesus, mostrando que Jesus é o protagonista.
Você sabe que aqui em Colina tem uma igreja, o Lau, que ela, olha o nome dessa igreja, que interessante. A igreja, diz assim, Igreja de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Quer dizer que o poder não é de Jesus, a igreja é dele, mas o poder é do Espírito Santo, limitando o poder de Jesus Cristo. Significa que o protagonista da igreja é Jesus e não o Espírito Santo, isso é trindade relativa. Como no caso lá no Antigo Testamento, que quando Eliezer, que era o mordomo de Abraão, ele entrega Rebeca para Jesus, a noiva era Rebeca e o noivo, né, era Isaac, que é um tipo de Jesus. Então, quem era o protagonista no caso lá? Era Isaac. E Eliezer, sendo um tipo do Espírito Santo, ele entrega Rebeca nas mãos, conduz Rebeca para Isaac. Isso é o que o Espírito Santo vai fazer, conduzir a igreja à presença de Jesus, porque hoje quem está com a igreja é o Espírito Santo. Exatamente. Então, pastor, dando continuidade, eu não sei se nós já estamos terminando, já está partindo para o final, ou se tem algum tempo ainda? Nós ainda temos ainda uns 10 minutinhos ainda. Então você vai observar todo o livro de Atos dos Apóstolos fazendo menção ao Espírito Santo. Você vai ver o capítulo 4, você vai ver fortemente Pedro cheio do Espírito Santo, fazendo maravilhas através do Espírito Santo. Você citou mesmo, o senhor mesmo citou sobre Ananias e Safira, sobre Estevão, o primeiro diácono que foi cheio do Espírito Santo, ali, os diáconos que foram separados, os 7, você vai ver também a menção de ser cheios do Espírito Santo. Depois, quando Estevão estava morrendo, você vai ver que pelo Espírito Santo ele consegue ver Jesus e ele ali sucumbiu. Depois você vai ver também o Espírito Santo usando Filipe para poder evangelizar o eunuco da rainha Candace dos etíopes no capítulo 8. Depois você vai ver também a expansão das igrejas. Lucas menciona no capítulo 9, versículo 31, que foi o Espírito Santo que ajudou nessa expansão. Você vai observar também Ágapo, que profetiza que haveria de acontecer nos tempos de César, uma fome mundial. Quem usou Ágapo para poder ter essa visão, essa revelação, essa mensagem foi o Espírito Santo, assim como hoje o Espírito Santo está falando, mas eu vou finalizar nisso. Sobre a obra missionária, a igreja de Antioquia tinha várias pessoas reunidas, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Mas quem disse para apartar Paulo e Barnabé? Foi exatamente o Espírito Santo de Deus. Então você vai ver também lá no capítulo 20, verso 8, a responsabilidade da separação de bispos, pastores, para rebanho da igreja do Senhor. Depois o Espírito Santo revelou para Paulo que ele seria preso, Atos capítulo 20, versículo 23. E depois o Espírito Santo também revelou a Paulo que ele seria julgado em Roma. Então você observa que em todo o início da igreja primitiva, que agora o Espírito Santo foi derramado após Cristo ser glorificado, a ação do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo latente, destacada através da igreja primitiva e da obra do Senhor. Então, para finalizar, pastor, eu queria apenas citar o texto para que a gente possa partir para o encerramento acerca da nossa natureza e por que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por quê? Por que nós precisamos da ação do Espírito de Deus na nossa vida? Eu não vou nem falar de dons, porque é uma matéria muito enorme, gigante, e a gente precisaria ter uma outra live para poder falar de dons, mas vamos olhar no sentido da necessidade da gente buscar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando você analisa o livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, a todos que estão me acompanhando aí, se você tem as escrituras na sua mão, capítulo 8, você vai observar no verso 16, verso 8, verso 13, Paulo fazendo a explicação sobre a nossa vida versus a ação do Espírito Santo em nós.
Então, você vai observar onde o Espírito Santo habita dentro da nossa vida. Qual é a área do nosso corpo onde o Espírito Santo se conecta? Nós somos tricotomos. Então, somos espírito, alma e corpo. Onde o Espírito Santo habita dentro da nossa vida? Onde que ele envolve, faz a fusão, como o senhor mesmo acabou de citar. Então, Paulo vai estar referindo-se no capítulo 8, versículo 16, assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, Espírito testifica com o nosso Espírito. Pode observar que está aí a descrição, não sei se você está acompanhando, mas os irmãos estão vendo, podem ver que há a menção da palavra Espírito em letra maiúscula versus Espírito na letra minúscula. Então, vai observar Paulo falando no verso 8 e 9, eu li o 16, mas o 8 e 9 vai falar sobre a carne, sobre pessoas que vivem nessa terra, mas vivem ligados ao pecado, ao prazer da carne, são cedidos às tentações da carne, são levados... caída, né? Natureza caída, carne no caso. Exato, são levados a esse desejo, porque nós temos esse desejo. Se você analisar lá em Gálatas, é que um assunto vai puxando o outro, né? Mas quando você lê Gálatas capítulo 5, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, você vai ver as obras da carne. E essas obras da carne estão em nossa vida, mesmo que nós aceitamos a Cristo. Não tem como a gente herdou uma natureza pecaminosa. Agora, se a gente não tiver dentro de nós a busca pelo Espírito Santo, constantemente a carne vai nos vencer. E aí, quando você observa os frutos da carne, lá em Gálatas, você vai observar que tem pelo menos 16 ali. 16 frutos, 16 desejos carnais. Você vai olhar aí, você vai ver a pureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Isso a gente tinha quando nós andávamos sem o conhecimento da verdade, mas mesmo que nós aceitamos a Cristo, está rustido dentro da nossa vida. É como a natureza antiga, ela está aqui ainda. E existem pessoas que não estão conseguindo manter adormecido a natureza antiga, porque falta nela o quê? Uma busca pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, Paulo falando aos Gálatas acerca do que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, o fruto que ele coloca, e esse fruto gera frutos, você vai observar. Paulo também vai finalizar o capítulo 8 de Romanos, versículo 26 e 27, dizendo que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Tá? O Espírito ajuda as nossas fraquezas. E lá, quando Paulo está terminando a epístola aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 23, é interessante isso, que Paulo faz a menção da expectativa de Jesus, ele coloca assim: e o mesmo Deus santifica em tudo, e que todo o vosso espírito, pequeno, letra minúscula, alma e corpo sejam plenamente e reconhecidos. Ou seja, o que tem que estar preparado para a volta de Jesus não é a nossa carne. A mudança tem que acontecer de dentro para fora. E quem tem o papel transformador na vida de uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. Por isso que tem muitas pessoas hoje que não estão conseguindo viver firmes, porque estão tomados pelo velho homem ainda, e não desejam o Espírito Santo de Deus na sua vida. Talvez por desconhecimento, talvez porque não tem o desejo, talvez porque não quer buscar. Mas, para nós, hoje, o Espírito Santo de Deus, ele está aberto a um relacionamento, basta eu querer. E mesmo na minha fraqueza, se eu buscar pela presença do Espírito Santo na minha vida, ele vai me ajudar. E aí, como o senhor mesmo falou, eu tenho que intensificar essa intimidade, essa pessoalidade do Espírito Santo na minha vida, mortificando a minha carne e buscando cada vez mais em oração, consagração, jejum. Eu vou fortalecendo, o Espírito Santo vem sobre o meu espírito,
espírito e me faz eu fortalecido. E o que é o espírito dentro do ser humano? É aquele lado espiritual que move as nossas vidas. Todos nós temos o lado espiritual. O ímpio tem um lado espiritual. É o homem interior. O homem interior. O que faz o homem interior de um ímpio amar o seu time de futebol, por exemplo? É o espírito. O que faz ele idolatrar um ator, uma atriz, um jogador, um personagem, é o seu lado espiritual. É o espírito que está dentro dele. Então, a fusão do Espírito Santo no nosso espírito turbina, vamos dizer nessa linguagem, e nos faz nós fortalecidos. A carne, como diz Paulo, não podem agradar a Deus. E o Espírito Santo, quando gera na nossa vida uma transformação, uma mudança, faz com que nós tenhamos um foco diferente nessa terra. É por isso que eu trouxe essa reflexão nesse momento de pandemia. Porque se você analisar, o que o Espírito Santo de Deus faz na vida de uma pessoa? Traz conforto, consolo, traz paz, traz amor, traz temor. Então, a busca pelo Espírito Santo, a sua pessoalidade, ela está ativa hoje, e nesse momento que nós estamos atravessando, se eu não ter na minha vida o Espírito Santo e não o buscar na minha vida, eu não vou conseguir atravessar ou essa pandemia ou outras pandemias que virão. Porque não vai dar tempo, mas eu poderia citar aqui, com a responsabilidade de conduzir a igreja até o arrebatamento. Quem vai conduzir a igreja até o arrebatamento é o Espírito Santo. Se nós estivermos guiados no Espírito Santo, ele vai nos conduzir até o dia da volta do Senhor, crentes fervorosos na presença de Deus. E quando eu falo fervoroso na presença de Deus, não estou falando que tem que estar profetizando, está falando em línguas estranhas, está rodopiando. Não. Fervoroso na fé. É isso que eu estou falando. Fervoroso na esperança. Fervoroso no ânimo. Fervoroso na disposição. Fervoroso, sabe, na atitude. Não como hoje, como muitos estão aí, tem crentes até que estão pensando em se suicidar, estão pensando, sabe, que a sua vida já chegou ao fim, que perdeu a esperança das coisas. Não, irmãos, nós precisamos nos fortalecer no Espírito Santo de Deus, porque senão a gente não vai conseguir atravessar essa ou outras que virão por aí. Então eu deixo, pastor, eu sei que teríamos mais oportunidade, poderíamos até marcar uma outra continuação, mas é um assunto extremamente importante. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mantenha na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos andar na presença de Deus. Amém. Muito bem. Então, aí, devidamente explicado, eu só quero ler mais um texto aqui, que é justamente aquele texto que eu estava procurando para mostrar que o Espírito Santo ele não habita só no nosso corpo, ele habita num todo, ele faz uma fusão, né? Uma fusão com aquele que é salvo. Isso é um novo nascimento. E o novo nascimento, que as pessoas quase nem explicam o que é isso, que é a regeneração que acontece no ser humano de dentro para fora. A regeneração, o novo nascimento, é a regeneração do espírito, né? A transformação do nosso entendimento, em Romanos 12, é a regeneração da alma, e a ressurreição é a regeneração do corpo, que é o último que acontece. Então, no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz assim, ó, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Observe que é a fusão do Espírito do Senhor com o nosso Espírito. Então, o Espírito Santo habita num todo no ser humano, né? De modo holístico. Isso é chamado holismo, um todo. E no versículo 19, ele vai dizer que ele habita no nosso corpo também. Olha o 19, diz, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então nós vemos aí que a regeneração do espírito do ser humano é o Espírito de Deus sendo recebido dentro do nosso espírito. Então nós estamos chegando aqui ao término, né, dessa live. É um assunto que não dá mesmo para esgotar, muito profundo,
mas agradecendo sua participação aí, a gente pode marcar uma outra oportunidade para a gente continuar sobre esse assunto. Vou ficando por aqui então, vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou, pela vida do evangelista Lau, Senhor, por tudo quanto nós discorremos aqui, por essa oportunidade de falar da tua palavra. Abençoa cada um dos irmãos que participaram, que estiveram aqui conosco, que o teu nome seja glorificado e que o teu Espírito Santo possa achar guarida no nosso coração para poder revelar a tua palavra e que ele possa continuar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Consola-nos as pessoas que estão enlutadas através do teu Espírito Santo e também visita os hospitais nesse momento, Senhor, os enfermos, as pessoas que estão entubadas, em desespero, nas enfermarias, nos hospitais de campanha, nos hospitais particulares, nas UPAs, onde quer que esteja, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade e todo o mal. Fica conosco em nome de Jesus. Deus abençoe, evangelista Lau, faça suas considerações finais aí, por favor. Pastor, obrigado pela oportunidade, que Deus possa lhe abençoar. Agradeço mesmo de coração a todos os irmãos que acompanharam essa live, pelas suas perguntas, pelas suas anotações. Estamos juntos. Sempre que o senhor precisar, pode contar comigo para poder trabalhar nessa obra. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.